Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, domingo 21 de dezembro, chegando pertinho do Natal. Vamos fechar os olhos para fazer a nossa prece, respirando profundamente, elevamos o nosso pensamento, o nosso coração a Deus, nosso Pai de amor. A Jesus, nosso mestre e amigo, nosso modelo, nosso irmão querido. Aos espíritos amigos, nosso anjo da guarda, nosso anjo protetor. Os espíritos amigos que nos inspiram bons pensamentos, boas ideias, boas ações. Te agradecemos, Pai, pela vida, por esta existência, esta reencarnação, esta oportunidade bendita que temos de estar vivendo esta experiência na carne, onde temos a nossa família, o nosso lar, o nosso trabalho, o nosso corpo físico. Gratidão, Pai, que nós possamos fazer o melhor que pudermos e que nós possamos fortalecer a nossa fé quando não estiver tão bom quanto gostaríamos, nos apegando ao nosso Mestre Jesus, que veio nos ensinar e nos dar as respostas que precisamos. E aos espíritos amigos que estejam conosco a nos inspirar resiliência nos momentos mais difíceis. Mas neste momento é gratidão que temos em nossos corações e pedimos que fiquem conosco para nossa reflexão e durante o nosso domingo, que assim seja. Então vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver uma reflexão para hoje que nos vem. O Cristo Consolador, capítulo 6. O Cristo Consolador. Vamos lá, bem no inicinho. Então, o item 1 sempre é uma passagem, como a gente comentou, né, para apresentar o capítulo, como está bem no inicinho, não deixa de ser diferente, a letra em itálico, aquela letra deitadinha, porque vai ser aqui uma fala do Mestre, uma fala de Jesus, que diz assim: venham a mim, disse Jesus, todos os que estão sofrendo e que se acham sobrecarregados, que eu os aliviarei. Aceitem o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrarão o repouso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. E vamos ler o item 2, que diz assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, etc., encontram sua consolação na fé que possuímos no futuro e na confiança que temos na justiça de Deus. Isso foi o que Cristo Jesus veio ensinar aos homens. Porém, para aquele que não espera nada após essa vida ou que simplesmente duvida, as aflições pesam muito, muito mais, e nenhuma esperança vem suavizar a sua amargura. Foi isso que Jesus quis dizer: venham a mim todos os que estão sofrendo e que se acham sobrecarregados,
que eu os aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos, que essa condição é a própria lei por ele ensinada, ou seja, a lei de amor e da caridade. Seu jugo é a obediência a essa lei, mas esse jugo é suave e essa lei é leve, pois ele apenas impõe como dever segui-la. Muito bem. Muito bonito, muito consolador. Não tinha como o nome desse capítulo ser outro a não ser o Cristo Consolador. O Consolador. Nós temos uma tendência a pegar a imagem do Mestre de Jesus e pegar as suas palavras também e entender como a gente gostaria que fosse, não é mesmo? Como nós gostaríamos que fosse? Vamos falar bem sinceramente, nós, na nossa pequenez que ainda temos, sem aqui a gente tentar se desfazer, que a gente é pouca coisa, que a gente não merece, não é isso. Mas numa escala assim, nós ainda estamos, uma escala evolutiva, nós ainda estamos lá na pré-escola. Então, nesse sentido, como que uma criancinha da pré-escola quer que a vida seja? Quer fazer o que tem vontade e que todos perdoem. Quer que tudo esteja pronto sem passar por trabalho nenhum. E não é que a criança seja má. A criança só gostaria que fosse assim porque é só o que ela consegue entender. E às vezes a gente tem essa mesma percepção do Mestre, de Deus. A gente quer errar, fazer as coisas do nosso jeito e que depois ele só nos perdoe. Tá tudo bem, perdoou, acabou, segue daqui pra diante, né? A gente quer isso. Ou então a gente quer um milagre, entre aspas, porque o Espiritismo nos explica o conceito de milagre. A gente quer algo, a gente quer que nem a criança do pré-escola, quero esse doce, eu quero. A gente quer aquela coisa daquele jeito, quer aquele trabalho, quer aquela casa, quer aquele amor, quer aquele corpo, quer. A gente só quer. E pede assim. E aí não recebemos e entramos num círculo vicioso de raiva, de tristeza, de não contentamento. E aí Jesus veio para nos dizer, venham a mim vós que estão sofrendo. Não que ele, aí a gente pega e diz, não, mas Jesus prometeu que ele vai me ajudar. Então um dia ele vai, eu sento e espero. Espero porque eu quero que aconteça exatamente do meu jeitinho. E não é assim. Jesus veio nos explicar a sua lei, a lei de Deus, que é de amor e de justiça. As duas têm que andar juntas. Então, vamos ao Cristo porque ele vai nos explicar que nós temos que passar para reparar, nós temos que passar para aprender, que a vida continua, porque claro que se a gente olhar só dentro dessa reencarnação a gente vai se desesperar, porque não vai dar tempo, porque a gente perdeu a mãe, porque a gente perdeu o filho, e cadê a justiça nisso tudo? Jesus veio dizer que ele tem a lei, veio explicar a lei de amor e de justiça, e que no tempo certo tudo estará bem, aliás, tudo já está bem. Que ele está conosco, que ele manda seus espíritos de luz para nos auxiliar, para a gente passar o hoje. Neste exato momento, se nós quisermos perceber, nós estamos vivendo, nos melhorando. A gente tem a tendência a querer grandes momentos, grandes cenários, vivemos à espera de algo. O momento é este. Então venham a mim que o meu jugo é leve, porque quando entendemos, a dor não passa.
mas com o entendimento de que é uma sequência que está sendo cuidada e tutelada pela espiritualidade superior e que nós temos parte, não somos coadjuvantes, nós participamos tomando as boas decisões que vão fazer essa experiência melhor ou tomando más decisões que vão fazer com que a gente tenha que reparar, não sofrer, reparar. Então Jesus veio, está conosco, veio fisicamente e depois dali está conosco todo o tempo para nos dizer isso, que está tudo bem, vai ficar tudo bem e que Ele está conosco para nos ajudar. Manda seus mensageiros, seus espíritos de luz o tempo todo para nos ajudar. Façamos a nossa parte, estudando, refletindo um pouquinho, tentando ser melhor a cada dia em todas as áreas da vida, não só na espiritualidade, no meio social, cuidando do corpo, cuidando das nossas coisas, porque tudo que nós temos são ferramentas para o nosso desenvolvimento. Esse capítulo, o Cristo Consolador, é maravilhoso. Eu acho que é a primeira vez que cai aqui para nós, e tomara que caia muitas e muitas vezes mais, porque todo o Evangelho é luz do nosso coração. Vamos para uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que nos vem hoje. A vida e a morte é o tema e é o capítulo 4, primeira parte do capítulo 4. Uma pergunta bem curtinha, então vamos ler a 1 e a 2. Pergunta 68. Kardec pergunta: qual a causa da morte nos seres orgânicos? Os seres orgânicos somos nós, organismos, né? Matéria. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? E os espíritos respondem: o esgotamento dos órgãos. Esgotou ali a funcionalidade dos órgãos orgânicos, a vida orgânica se extingue. Pergunta 68A. Pode-se comparar a morte de uma pessoa a uma máquina que parou de funcionar? E os espíritos respondem: certamente, se a máquina não tem conserto, ela deixa de funcionar. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Bom, bem práticas as perguntas, mas importantes também numa sequência de estudo. Então, por que morremos? Porque os órgãos param de funcionar. Com o tempo, nós sabemos que nada é eterno, então com o tempo tudo fica defasado, usado até a exaustão e para de funcionar, porque novas coisas precisam vir, como o corpo físico não deixa de ser diferente. E eles fazem a comparação, sim, com uma máquina que também já se extinguiu, não tem mais conserto, parou de funcionar. Então vamos encerrar. Quem quiser pegar uma água, sua garrafinha, elevando o nosso pensamento ao Pai mais uma vez, agradecendo por este dia. Aqui está chovendo, gratidão por esta chuva que vem alimentar a nossa natureza, limpar os fluidos pesados. Se estiver sol, gratidão por este sol que ilumina. Gratidão, Pai, mais uma vez, por esta beleza que é estar reencarnado, podendo progredir, podendo aprender. Que nós possamos fazer jus, que nós possamos ser gratos por este presente. Permaneçam conosco, espíritos amigos, Mestre Jesus, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.